Está ao vivo lá no Facebook. Obrigado. Convido o pastor Diógenes para nos comentar a palavra de Deus, que ele esteja à frente dessa palavra. Amém? Graças a Deus, Senhor Jesus, amém? Os irmãos possam se sentar. Vamos aqui para descansar. Vamos descansar, como diz, à vontade. Isso. Sou o apóstolo Diógenes da Igreja Apostólica Pedro da Graça. Estamos aqui muito felizes com o convite da tenente, muito felizes de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês, amém? Quero fazer uma rápida meditação no livro de Salmos, um salmo bastante conhecido, é o Salmo 23, amém? O Salmo 23 é o texto mais conhecido do mundo, o texto da Bíblia mais conhecido do mundo. Em Israel existe um monumento com mais ou menos 7 placas com o Salmo 23 em vários idiomas. E o Salmo 23 em português é a placa do meio. Bem a placa do meio lá em Israel está o Salmo 23, está em idioma português. E aí existem outras 6 placas, se não me falha a memória isso, e tem o Salmo 23 em vários idiomas. Então é o texto mais conhecido da Bíblia, traz muita riqueza espiritual para nós, e eu quero compartilhar com você rapidamente. Amém? Salmo 23. Só abrir a sua Bíblia ao meio aí e você já acha o livro de Salmos. Isso. Pega a Bíblia também e abre, você já cai em Salmos. Amém? Salmos é um livro de oração, de adoração. Existem momentos na nossa vida que a nossa oração é adoração, a nossa adoração é uma oração, a nossa música se torna uma poesia, uma oração também. Amém? Salmo 23, salmista Davi, ele ora ao Senhor. Todos acharam? Quem achou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito glória a Deus. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu vivo. Amém? Até aqui. Os Salmos são um livro de oração, e a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando nós começamos a balancear as palavras, começamos a querer falar com Deus, nós nem sabemos como falar, não sabemos como transmitir aquilo que nós necessitamos a Deus. Mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que nos foi dado, o Espírito intercede por nós. Então nós nem sabemos como orar, por isso que nós devemos aprender a orar com quem sabe orar. E o salmista Davi foi um dos maiores homens de oração que existiu na Bíblia. Então o Salmo 23 é uma oração, e nós podemos aprender lições preciosíssimas para nós praticarmos, para nós incorporarmos na nossa oração, para que Deus nos abençoe. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você está no verso 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Davi está falando da dependência de Deus. O homem é dependente de Deus.
Quando Adão vivia no paraíso, Adão, mesmo no estado de plena perfeição, foi feito a própria imagem de Deus. Adão, mesmo assim, o homem no paraíso, ele era dependente de Deus. Então, a criatura sempre será dependente do Criador. E com o pecado, com a queda, o homem passou a ser mais dependente ainda. Você não controla absolutamente nada na sua vida. Tem gente que diz: a vida é minha e eu faço o que eu quero. Prenda a respiração aí. Você não vai conseguir, a maioria de nós não vai conseguir prender a respiração por mais do que 5 minutos. Isso prova que a vida não é sua, a vida é de Deus. Você não consegue controlar nem a sua própria respiração. E o salmista está falando aqui da nossa dependência de Deus. E a dependência, ela tem 2 sentidos, ela tem 2 dimensões aqui. A primeira dimensão é a dimensão física, financeira. Você tem que depender de Deus. Eu precisava comprar um programa CorelDRAW para usar na igreja, fazer as coisas. Eu abri uma MEI, também uma empresa, eu precisava. E esse programa custa R$2.400. E ontem eu entrei no site só para dar uma olhada. E lá eu falei: Senhor, me ajuda a comprar um programa desse. E quando eu entrei, cliquei no site, eu usava a versão 7 lá que eu tinha me emprestado. Cliquei no site, apareceu lá: promoção relâmpago, só hoje, compre agora, 85% de desconto. Aí o programa que custa R$2.399 estava por R$349. Falei: é de Deus isso aqui. Fui lá, passei o cartão, comprei a versão 8, eu estava usando a 7, eu comprei a versão 8. Então nós dependemos de Deus da questão financeira. Deus não me deu R$2.400, mas Deus fez eu comprar algo que valia R$2.400 por R$349. Isso é providência. Então o salmista está falando disso. O Senhor é meu pastor, Deus cuida de mim, nada vai me faltar. Eu brinco, eu fui na contadora da igreja ontem, nós começamos a igreja faz pouco tempo. Eu sempre brinco com ela e falo assim: ó, veja tal coisa, que a igreja quer fazer tal coisa. E eu digo assim para ela: ó, e lembre-se de uma coisa, dinheiro não é problema, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Então nós temos que aprender a depender de Deus. O ser humano quer ter tudo debaixo do seu próprio controle. Nós não queremos depender de alguém, mas nós temos que aprender a depender de Deus. E a segunda dimensão aqui no Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Ele está falando da dimensão espiritual e psicológica. Porque, meu amado, você pode ter várias coisas da sua vida e nunca estar satisfeito. Existem pessoas ricas, milionárias, existem pessoas que têm a melhor casa, o melhor emprego, comem nos melhores restaurantes, mas dentro dela nada sacia a alma dela. Existe muita gente rica entrando em depressão, e às vezes a gente se pensa: como que um milionário consegue entrar em depressão? Tem tudo. Por quê? Porque só Deus pode preencher o vazio da nossa alma. Então você tem que orar para que Deus faça com que você não sinta a falta das coisas. Uma coisa é Deus suprir a sua necessidade, a outra é Deus suprir as suas necessidades e você continuar sentindo falta das coisas. E é isso que o diabo trabalha na nossa vida. Então muitas vezes você pode ter pouco, mas se sentir satisfeito. E isso vem de Deus. É uma bênção que Deus dá aos seus filhos. É você estar satisfeito. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10 em diante, ele vai dizer assim: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter muito e a ter pouco. Aprendi a estar abrigado e a passar no relento. Eu aprendi a ter paz, a ter guerra. E aí ele termina lá no versículo 14, que todo mundo gosta, versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece.
Mas antes de falar como posso aquele que me fortalece, eu disse, eu aprendi a passar por problemas, por dificuldades, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi o segredo de viver contente. Ele estava falando que o salmista estava pedindo aqui no Salmo 23, verso 1: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E você possa nessa tarde orar e dizer, Senhor, será que realmente algo está me faltando? Ou eu que estou insaciado? Ou eu que não estou satisfeito com aquilo que o Senhor está me suprindo? Nós temos que fazer ações. Amém? Segunda lição, verso 2, o salmista diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O salmista está clamando a Deus por paz. A paz, ela vem de Deus. Se você lá ler em Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações. A paz não está nas circunstâncias. O apóstolo Paulo não está dizendo assim: olha, a paz que está nas circunstâncias guardará o nosso coração. Não, ao contrário, a paz que excede o entendimento. Está falando de uma consciência de paz. Ter paz é você estar consciente que no meio da guerra você está fazendo a vontade de Deus. Se você tiver consciência que você está fazendo a vontade de Deus, seja no meio da guerra, você tem paz. E é isso que o salmista está dizendo: faz-me repousar e me conduz a águas tranquilas. Esse Davi que está dizendo isso foi o Davi perseguido por Golias, que lutou contra Golias. Esse Davi é o Davi que matou o leão e o urso. Esse Davi aqui é o mesmo que foi perseguido por Saul e depois pelo seu próprio filho Absalão. É esse Davi que está dizendo: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ore e clame a Deus, diga: Senhor, me dê a tua paz. Como que a maioria dos crentes se cumprimentam? O que diz? A paz do Senhor. Isso é um costume judaico, porque os judeus sempre falavam Shalom Adonai. Shalom Adonai. Ou seja, receba a paz. Paz do Senhor. Então você tem que orar, porque através da oração que Deus, independente das circunstâncias, vai ministrar, o Espírito Santo vai ministrar paz ao seu coração. Verso número 3, terceira lição aqui do Salmo, ele diz assim: restaura-me o vigor. Quando diz restaura-me o vigor, algumas versões dizem assim: refrigera a minha alma. Está falando de ânimo. Só Deus pode te dar ânimo. Só Deus pode animar a sua alma. Porque muitas vezes você está num país como o Brasil, como diz muitas canções, um país abençoado por Deus. Dizem até que Deus é brasileiro. E muitas vezes a pessoa está num país abençoado por Deus, às vezes até já falaram para ela que Deus é brasileiro, mas ela não tem ânimo para fazer absolutamente nada. Existem pessoas que não conseguem levantar da cama e ir trabalhar, porque para elas falta o vigor. E a Bíblia diz que Moisés morreu aos 120 anos, e a Bíblia diz que o vigor nunca se apartou dele e os seus olhos nunca escureceram. Aí eu olhei para Deus e disse assim: Senhor, se for para chegar nos 120 igual Moisés, eu estou dentro. Porque se for para ficar em cima de uma cama, me leva antes. Mas ele chegou com vigor. Então vocês, principalmente na área que Deus chamou vocês, que é na área militar, vocês têm que ter ânimo. Trabalhar 12 horas por dia não vai ser fácil. Enfrentar situações, corrigir o caos que está no mundo, vocês precisam clamar a Deus: me dá ânimo. Eu digo isso porque meu cunhado é PM também, é polícia militar. De vez em quando ele conta uns causos, umas histórias do que ele passa.
você tem que clamar e dizer: Deus, me ame. Quarta lição, ele diz assim: guia-me nas veredas da justiça por amor do Senhor. O salmista está pedindo assim: Senhor, me guia. Você tem que clamar para que você seja guiado pelo Espírito de Deus. As pessoas são guiadas muitas vezes pelas causas financeiras, por falta de dinheiro. Tem muita gente guiada pela razão, tem muita gente guiada pela emoção, tem muita gente guiada pela cultura. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer também. Tem gente que é guiada pelos outros. Então você tem que orar a Deus e dizer: Deus, não deixa eu ser guiado por nada que não seja a tua palavra, que sejam as veredas da justiça. Senhor, me faz um homem, uma mulher íntegro, justo, honesto, que eu seja guiado pelo bom senso, pela justiça, pelas práticas de justiça. Senhor, não me deixa se corromper no meio da corrupção. Não me deixa ser injusto no meio da injustiça. Quinta lição, versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O mesmo salmo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está dizendo: mesmo ou ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, não terei medo. Nós precisamos orar para que Deus tire o medo de nós. Nós não podemos viver com medo. Não significa que nós vamos ser imprudentes naquilo que nós vamos fazer, não. A coragem não tem nada a ver com a imprudência, são duas coisas diferentes. Mas nós temos que orar para que a coragem venha superar todos os nossos medos. Nós não podemos viver com medo. Em 1 João 4,8, a palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Você não pode temer ninguém. Jó disse assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Se você tiver medo de algo, pode ter certeza que isso que você tem medo vai acontecer na sua vida, porque você está inconscientemente atraindo isso para você. Mas você precisa dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu não terei medo de nada. Pode vir o inferno, pode se levantar o que for, eu não terei medo. Faça um exercício. Aquilo que você tem mais medo, em frente. Alguém já disse que coragem não é você não ter medo de nada. Coragem é você fazer aquilo que você tem medo. Enfrente os seus medos. Você nunca pulou de paraquedas? Pula de paraquedas. Isso é seu medo? Tem gente que já anda, já entrou debaixo da cadeira. Pule de paraquedas. Faça aquilo que você tem medo. Não seja controlado pelo medo. É isso que o salmista está dizendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz: não temerei perigo algum. Por quê? Porque ele tinha uma consciência: pois tu estás comigo. Se você crer que Deus está com você, você não precisa ter medo de nada e de ninguém. Versículo 5, sexta lição, ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Quando o salmista diz: prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos, ou aonde os meus inimigos podem ver, o salmista está falando de Deus dar vitória sobre as dificuldades da vida. Você tem que orar para que Deus te dê vitória. Sempre haverá alguém se levantando contra você. Sempre haverão novos inimigos. Ainda que você queira ter paz com todas as pessoas, alguém vai olhar para a sua cara e vai falar aquela expressão: o meu santo não bateu com o dele. E a pessoa não vai gostar de você.
e essa pessoa vai tentar de alguma forma te prejudicar. Porque existe um espírito maligno que atua no coração das pessoas, que se aproveita da inveja, do ódio, do medo, e faz com que as pessoas, muitas vezes conscientemente e muitas vezes inconscientemente, se levantem contra nós. E você tem que orar e dizer: Deus, me dá vitória sobre os meus inimigos. Me ajuda a vencer todos os obstáculos. E a última lição, sétima lição, versículo 6, o salmista diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe o que o salmista estava dizendo aqui? Voltarei à casa do Senhor. Ele estava orando, dizendo assim: Deus, não me deixe desviar do teu caminho. Hoje existe muita gente desviada da igreja. Existe um movimento crescendo aí chamado os desigrejados. Só que a Bíblia fala em Hebreus 10:25 que nós devemos nos reunir como igreja. Então você tem que orar a Deus para que você não desvie do caminho. Você tem que orar a Deus para que você não pare de servir a Ele, porque Satanás vai tentar de todas as formas que você pare de servir a Deus, que você abandone a casa do Senhor. Então o salmista estava orando dizendo: Deus, nunca me deixa desviar do teu caminho. Hoje é mais difícil você achar alguém que nunca ouviu falar de Deus do que um desviado. Se tiver 10 pessoas, cada 10 pessoas, uma pode dizer que nunca ouviu falar de Jesus, mas as outras 9, a maioria são pessoas que dizem: eu sou desviado, eu sou filho pródigo. Então você tem que orar e dizer: Deus, não deixe eu ser o filho pródigo. Nunca, Senhor, me deixe voltar a estar casado. Não deixe, Senhor, de maneira nenhuma parar de ir na tua casa, de te servir. Amém? Então faça essa oração na sua vida, medite no Salmo 23, para que Deus possa te abençoar grandemente. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Volto a palavra.